Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Como a psicanálise pode intervir no conflito entre israelenses e palestinos. A história da psicanálise não pode ser separada da história do judaísmo. Ainda que Freud não praticasse a religião, teve sua carreira como pesquisador interrompida por sua ascendência judaica. Ainda que não participasse ativamente da política de sua época, teve de se exilar na Inglaterra, refugiando-se do nazismo. Freud e Theodor Herzl, criador do sionismo moderno, moravam na mesma rua em Viena, mas, apesar disso, jamais conversaram entre si. A diáspora psicanalítica não poderia ser compreendida sem a condição judaica de muitos dos primeiros seguidores de Freud, assim como a própria fundação do movimento psicanalítico na Palestina britânica. Nos seus piores momentos, a psicanálise foi chamada de ciência judaica, o que coloca esse movimento em sintonia com todos os discursos e práticas de resistência contra o preconceito, a segregação e a violência contra minorias. A crítica do antissemitismo é o embrião da reflexão contemporânea sobre a violência de gênero, de raça, de etnia e de classe. Mas o sucesso do sionismo na criação do Estado judaico e o preço que ele impôs aos habitantes da Palestina, ainda que vários fossem judeus, trouxe novas questões para o mundo e novas considerações sobre os direitos humanos e sua aplicação real em situações reais. Nessa segunda situação, o intrincado quebra-cabeça político assim formado tornou-se cada vez mais um desafio para a reflexão crítica. O conflito Israel-Palestina tornou-se, depois de 1948, gradualmente um caso modelo para a forma como lemos, interpretamos e produzimos respostas para os conflitos. Aqui não se pode dizer que se trata de um conflito político apenas, pois a natureza do problema é que o caso desafia os limites e as fronteiras do que chamamos de política. Ela traz de volta aspectos que teríamos abandonado na própria formação da política contemporânea, cujo marco são as instituições internacionais criadas depois da Segunda Guerra Mundial, como ONU, Unicef, FAO e OTAN. Mas é justamente nesse conflito que se mistura considerações teológicas, sanitárias, étnicas, econômicas e culturais, que ele não pode ser enfrentado a cada momento por tomadas de posições simples, que reforçam os termos pelos quais o problema se formou. Talvez aqui a psicanálise possa participar de uma pequena franja da questão, como tecnologia de tratamento e reflexão sobre conflitos humanos, particularmente no que diz respeito ao conflito entre políticas de sofrimento. Aliás, são termos constitutivos do problema, noções de vaga aplicação na antiguidade, tais como fronteiras, bordas e limites entre nações. Se o conflito Palestina-Israel interessa a todos, é porque as posições assumidas servem como linhas divisórias para a própria constituição de campos políticos, como esquerda e direita, conservadores e progressistas. É possível que tomadas de posição automáticas reflitam menos posições reais sobre o conflito do que projeção de posições locais, que são a sua versão deslocada e miniaturizada. Por isso, olhamos para os recentes acontecimentos no quadro de uma teoria geral dos conflitos humanos e na perspectiva de uma ética da solidariedade, e encontra alguma afinidade com a psicanálise e sua própria política, que diante do sofrimento pergunta pela maneira como colocamos a questão, e não apenas endossa a forma como devemos enfrentá-la, refraseando o problema antes de agir, antes de reforçar um de seus polos e antes de consolidar posições naturalistas que, por pressuposto, concorreram para a formação do impasse. Ou seja, não aderir aos termos da questão, sem previamente olhar para sua arqueologia e genealogia, sem atentar para quem nos interpela com uma resposta rápida e urgente, sem escutar o território onde a questão emerge, fazem parte da atitude psicanalítica. Isso recomenda superar, ainda que por um tempo não indefinido, o juízo sobre os conflitos. Essa suspensão não é um refúgio na neutralidade benevolente, que indiretamente sanciona situações crônicas de injustiça e violência, nem o silêncio indiferente, que se apoia no álibi de que nada temos que ver com situações políticas. Notas de apoio ou repúdio podem ser importantes, mas elas trazem consigo o efeito colateral de repor e consolidar os termos do problema. Se aproximarmos o olhar, focando-o na perda de vidas humanas, civis e crianças,
Atacadas de forma desavisada e massiva, a indignação e repúdio são imediatos e não relativizáveis. Mas se recusarmos o olhar para o fato de que as populações palestinas sofrem cronicamente com o estado de desumanização, violação de direitos e perdas de vidas humanas por ações militares, também chegamos à indignação e ódio contra seus perpetradores. E isso nos convidaria a recuar ainda mais os termos do problema. Por exemplo, para a reinterpretação histórica da Declaração de Balfour em 1917 e sua sanção pela Liga das Nações em 1920 e pela dissolução do Império Otomano pela Declaração da ONU de 1948, para a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973 e a primeira Antifada de 1987 a 1990, quando surge o Hamas, os acordos de Oslo em 1993 e a segunda Antifada nos anos de 2000 a 2004. Ainda assim, o problema de como contamos a história e quais são os capítulos que pulamos ou enfatizamos é insolúvel. Afinal, por que não incluir nessa lista os massacres de Sabra e Shalita em 1982, ou a recusa palestina em aceitar os acordos de paz? Por que a ocupação de Jerusalém Ocidental foi esquecida nessa série? A lista de variáveis e de fatos históricos a considerar pode ser acrescida ou reduzida segundo a posição que se quer defender. A história dos fracassos de negociação se confundem com a própria natureza da questão, pois haverá elementos substanciais de parte a parte para recriar a história recente. E não se deve deixar de mencionar que um momento decisivo desse processo é o assassinato de Isaac Rabin, em 1995. Este acontecimento funciona como símbolo de todas as forças, discursos e movimentos para os quais a paz não interessa. Portanto, além da dificuldade de definir os quandos da questão, o próprio consenso sobre os quens não é claro. Infelizmente, tomadas de posição sem tais esclarecimentos podem ser apenas uma incitação à guerra de razões, das histórias e dos personagens, que só interessa aos que se interessam pela manutenção desse estado de coisas. Entendemos que a brutalidade e a injustiça escaladas em um novo nível nestes inaceitáveis acontecimentos de 2023 podem ser o pretexto faltante para a paz. Quando estive na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza, em 2016, encontrei com o ministro da Religião e com o ministro das Águas da Autoridade Palestina em Ramallah. Para ele, a história do conflito remonta ao Velho Testamento e sua disparidade com o Corão. Mas o que mais me impressionou nessa viagem, no qual me encontrei com líderes israelenses e associações sionistas, foi o discurso comum de que a solução passa pela criação de 2 estados, com a capital dividida em Jerusalém. É certo que o apoio a essa solução vem caindo à medida que o governo de Benjamin Netanyahu consegue se manter, justamente capitalizando o dissenso em seu favor. Ao mesmo tempo, há 40 semanas acompanhamos as manifestações de repúdio contra a tentativa do governo de introduzir uma regressão jurídica no Estado de Israel. Nestes termos, quem apoiar ou repudiar os palestinos ou Hamas, o governo de Netanyahu ou os manifestantes que lhes são contrários. Qual enquadramento de discurso deve ser escolhido para a questão? A retórica da segurança, cujo fracasso pode levar à paz, ou o discurso da paz, cujo sucesso pode levar à perenização intolerável da situação. Aqui, o fator tempo reaparece novamente como uma curiosa consideração demográfica. O tempo corre a favor dos conservadores, que tendo mais filhos poderão se estabelecer nos territórios ocupados, na Cisjordânia e nas colinas de Golã, na fronteira com a Síria, contra determinações da complexa lei internacional de ocupações, ou a favor dos palestinos que, comprimidos territorialmente com sistemas de educação e saúde precarizados, por exemplo, em Hebrom, tenderão ao aumento da taxa de natalidade. Os exemplos servem aqui apenas para mostrar como podemos recuar o conflito e suas razões indefinidamente para o passado, mas também podemos projetá-lo para o futuro. No caso, o símbolo dessa inflexão temporal é Jerusalém.
cidade dividida é certo. Mas quem lembrará que ali também estão as sedes de inúmeras religiões cristãs, dos etíopes ou armênios. Como disse o pastor Henrique Vieira, com quem estive na ocasião, existe uma dificuldade base em pré-compreender os próprios personagens do conflito, como se o Jesus histórico fosse o mesmo Jesus imaginário. O atributo foi proposto por ele mesmo, como se a Israel imaginária fosse a mesma Israel de que se fala, sobre a qual tomamos partido e asseveramos juízos. Recentemente, meu colega e amigo Michel German foi silenciado e agredido aos gritos no interior do espaço universitário brasileiro. Independentemente da afinidade com suas teses, é preciso reconhecer sua dedicação a estudar o conflito, a ler suas reverberações na política brasileira, seja pela via da ascensão do bolsonarismo e sua relação com a aliança entre o neoprotestantismo, seja pela mística sionista da endocolonização do judaísmo. Um ótimo exemplo de reprodução e importação errática do conflito contribui para perpetuá-lo. Dizer que este ou aquele não representa Israel replica e revela como a recusa do reconhecimento está na gênese da gramática do conflito. Na mesma direção, poderíamos retomar o comentário de Salem Nasser sobre o uso da expressão terrorista como significante de silenciamento automático e justificativa para a violência, ou democracia, não como um significante em disputa, mas como um predicado de identidade de um lado ou outro. Assim também o boicote a Israel, conhecido como BDS, que vigora com mais força entre os países anglo-saxônicos, tem uma relação direta com uma forçagem internacional com as negociações do que com a destituição de agentes políticos em massa. Qualquer tomada de posição requer, portanto, uma leitura preliminar do que estamos chamando de autores do conflito, ao risco da imaginação especular, em cruzamento, em confusão projetista com o próprio mapa político local brasileiro. Autores só existem dentro de discursos, e seus personagens podem mudar constantemente. Por exemplo, quando falamos em Israel, de que falamos? De suas lideranças políticas de direita, que se aproveitam do discurso da segurança para cooptar mentes e almas? Ou da esquerda, que luta bravamente para deter o avanço da xenofobia e pelo fim do conflito? O Partido Palestino Balad e o Meretz, duas siglas de esquerda, não conseguiram alcançar o número mínimo de votos para entrar em Knesset nas eleições de 2022. Isso acontece também porque a paralisação do processo e seus fracassos repetitivos aumentam a polifonia de vozes, dividindo religiosos à esquerda e à direita, os movimentos sociais e até mesmo o exército. Assim também, quando juntamos Hamas e Fatah, que representam duas correntes muito diversas dentro da política palestina, quem sai ganhando com a reprodução da lógica do conflito? É possível que a crítica internacional a Israel e a consideração dos termos naturais do conflito, qual seja, se você é a favor de Israel, você é contra a Palestina e vice-versa, estejam concorrendo para estagnar a possibilidade de mudança interna naquele país e a leitura do conflito por potências como a Rússia, China, Irã e Estados Unidos. Confirmam assim a forma simétrica, inversa e recíproca como regras elementares do funcionamento do imaginário, assim como descrito por Lacan. A quem interessa o desinteresse pela política, quem ganha com a tomada de posição que confirma que a existência, por exemplo, de judeus, confundindo-os com os israelenses. Apenas 70% da população daquele país é constituída por praticantes da religião judaica, 20% são islâmicos e quase 5% são minorias como cristãos ortodoxos, drusos, menonitas, sem falar dos 8% dos árabes não cristãos. Mas quantos judeus se reconhecem pela religião e quantos estão ligados a ela culturalmente, dizendo-se ateus, como Freud, ou parte de uma civilização, como diz Amos Oz? E quantos estão em Nova York, São Paulo ou Buenos Aires, mas se sentem membros dessa comunidade simbólica em diáspora? Algo análogo se poderia dizer dos palestinos. A quem nos referimos?
os que vivem em acampamentos na fronteira com a Síria, conservando a chave real de suas casas, que foram invadidas e ocupadas violentamente há 50 ou 60 anos? As 2 milhões de pessoas que vivem na prisão cercada por muros e torres de vigilância, sem ponto razoável na faixa de Gaza? Os militantes do Hamas ou do Hezbollah? Ou os remanescentes da Autoridade Nacional Palestina, politicamente precarizados? Ou em meio a estações de controle e circulação vigiada, mesmo dentro do seu próprio território? Como observou Arlene Klemecha, com quem pude participar de encontros acadêmicos sobre o conflito, Israel nunca esteve tão pressionado para mover-se rumo para uma solução pacífica para o conflito como agora. Talvez por isso, os ataques dramaticamente desleais às cidades israelenses tenha sido uma forma de suspender o estado indefinido e perpétuo de conflito e retaliação. Mas então, quem ou que devemos apoiar entre palestinos e israelenses? Se queremos efetivamente caminhar para o tratamento do conflito pela palavra, não basta simplesmente dizer que ambos estão errados, como se estivéssemos a conduzir uma briga entre crianças, mas de conseguir manter os dois focos ao mesmo tempo. O olhar de perto, solidário e indignado com o ataque do grupo terrorista Hamas, assim como para eventuais retaliações massivas correspondentes de Israel. Mas ao mesmo tempo é preciso considerar o olhar de longo alcance, capaz de discriminar e reduzir a imaginação dos personagens, sua apropriação possessiva pelos donos do judaísmo ou pelos proprietários remidos da causa palestina. Precisamos de um olhar de médio alcance, que force o retorno à palavra e o tratamento do real pelo simbólico, sem presumir a inexistência simbólica de inimigos. Não há simetria sobre quem está mais errado, porque não há equivalência no interior dos termos do conflito. Um tem mais armas, mais tecnologia, mais poder. O outro tem menos. E isso não significa que quem tem menos tem sempre razão. A desrazão também se distribui desigualmente. Quando recusamos a lei geral do reconhecimento e tratamos quem quer que seja como uma não-pessoa, um não-estado ou uma não-nação, se queremos contribuir para a discussão e talvez mitigar o sofrimento, cuja contabilidade obscena nos recusamos a fazer, precisamos defender a palavra e a sua lei mais geral, que é o reconhecimento. Inclusive, o reconhecimento do que não pode ser comparado, nem medido, nem simetrizado, a dor humana. Redução do imaginário, reconhecimento do simbólico e consideração pelo real, como irredutível ao simbólico ou ao imaginário, determinam assim nossa forma de abordar o conflito em geral, e não seria diferente nesse caso. Pois bem, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!